Olá pessoal, estamos aqui para a nossa aula de filosofia. Eu sou o professor Luiz Cláudio e vamos então acompanhar o conteúdo dessa aula. Então vejam vocês aí, nós estamos na aula 9, cujo objeto de conhecimento fala sobre as noções de direitos humanos e cidadania, os processos de disputas sociais e políticas entre diferentes grupos, bem como o reconhecimento e o respeito às diferenças linguísticas, culturais, religiosas, étnico-raciais, gênero, tendo a compreensão que essas relações são historicamente construídas. E também a problematização e desnaturalização das formas de desigualdade, preconceito, discriminação e intolerância no âmbito local, nacional e global. Detalhamento da aula, vamos falar sobre os valores humanos, a liberdade, a solidariedade, a igualdade, equidade e singularidade. Então vamos iniciar aqui a nossa aula, falando sobre esse tema tão importante. Vamos lá. Muito bem, então vamos falar aqui hoje na nossa aula de filosofia, refletir um pouco sobre a questão dos valores humanos. Quando nós falamos de valores, nós estamos falando de coisas relacionadas com a nossa vida, com as nossas relações, na sociedade, no mundo, com as pessoas, com o outro. Então, nessas relações, nós falamos de valores humanos. Dentre eles, então, aqui nós temos, só para a gente já situar um pouco sobre os valores, nós podemos ver aqui, valores sobre liberdade, sobre solidariedade, sobre igualdade, equidade e singularidade. Nós vamos falar um pouco sobre cada um desses valores aqui, porque quando a gente fala de valores humanos, nós estamos falando de tudo aquilo que faz bem para o ser humano, tudo aquilo que constrói uma sociedade mais harmônica, que se todos realmente vivessem esses valores, então, com certeza, nós teríamos uma sociedade mais igualitária, mais justa, onde todos teriam direitos e viveriam bem nessa sociedade. Então, onde há paz é um valor, onde há união é um valor, onde há responsabilidade, onde há cooperação, humildade, amor, respeito, honestidade, tolerância. Então, com esses valores aqui, na prática do nosso dia a dia, com certeza o mundo seria bem melhor. Mas vamos falar um pouco sobre esses valores, abordando, de uma certa forma, o que está por trás desse pensamento aí que fala de valores, que são valores humanos. Então vamos ver aqui, começando aí, quando nós falamos de valores, nós estamos, claro, falando de seres humanos. Seres humanos, nós somos os únicos seres, desde quando surgiu o primeiro homem no mundo. A gente vai aí para a pré-história, a gente pode viajar em todos os momentos históricos, desde quando, nesse ponto inicial da vida humana, nós já vivemos os valores. Por quê? Porque o ser humano, o homem, ele é um ser incompleto. E para viver, ele precisa da ajuda de outras pessoas, porque nós somos seres de relação. E também precisamos se prover de várias coisas. Então, numa sociedade humana, esses valores eles são importantes, porque para que as pessoas possam conviver, ou seja, viver com os outros nessa sociedade, é preciso que a gente obedeça algumas regras, é preciso que a gente siga alguns caminhos que vão favorecer aquela convivência humana naquele grupo, naquela cultura, naquela localidade ali. Então, todos esses pontos aqui que vocês estão vendo, aqui no nosso quadro, com certeza, se eu pedisse para vocês agora, elencasse aí um conjunto de valores que são importantes para vocês, vocês iriam enriquecer muito mais ainda, esse nosso quadro aqui de valores humanos. Então, por quê? Porque justamente
ele faz parte da realidade do ser humano, da existência humana no mundo. Então o valor, todos os valores fazem parte desse processo das relações humanas. Mas vamos falar um pouco mais sobre o que é o valor em si, né? Que esse que é o nosso ponto de reflexão aqui. Então nós vamos ver que todos nós damos valor a alguma coisa, né? Nós valoramos alguma coisa, nós valorizamos alguma coisa. Nós jogamos ali em determinada situação, objeto, relação, um valor. E nós temos o direito de fazer escolhas. Então, sempre que você faz uma escolha, essa escolha ela está pautada em valores. O Sartre, o filósofo existencialista, ele dizia isso, quer dizer, nós somos condenados a sermos livres, porque nós fazemos escolhas. Só que nossas escolhas, elas exigem de nós também que nós sigamos os nossos valores nessas escolhas. Então, como você vê aí na placa, a nossa vida é uma placa cheia de setas, apontando caminhos para onde nós vamos prosseguir. Nesse caminho onde nós seguimos, que é a nossa própria existência no mundo, na relação com o outro, nós temos momentos de aceitação, de negação, momentos de ignorar, momentos de ir, de ficar, momento de escolher, de decidir, momento de dizer sim, de dizer não. Então, a nossa vida ela é marcada por esses antagonismos aí. E é nesses antagonismos que nós, então, olhamos e damos valor às coisas. Mas que valores são esses? Quais são as características dos verdadeiros valores humanos que nós avaliamos e que nós ponderamos, diante de uma determinada situação, a partir dos princípios que nós construímos na sociedade, desde o núcleo familiar até aquele processo que a gente vai construindo na nossa caminhada junto com a comunidade, com a família, com os vizinhos, com as outras instituições que você se relaciona. Então, tudo você vai construindo valores ali. Então, vejam bem, nós necessitamos de muitas coisas. Então, nós somos seres que necessitamos das coisas. Então, o ser humano é um ser de necessidade. Então, é natural que nós analisemos e julguemos o que nós necessitamos e o que é melhor para nós. Porque quando nós fazemos uma escolha, nós estamos estabelecendo valores. Não tem para onde correr. Então, quando você escolhe seguir uma carreira profissional X, quando você escolhe uma cor, quando você escolhe uma música, quando você escolhe um time de futebol, coisas da vida, do dia a dia, quando você escolhe se casar ou não casar, quando você escolhe ser mãe, ser pai, ou não ser mãe, ou não ser pai, quando você escolhe uma religião para você seguir, ou não ter religião, vocês percebem que não há falhas nisso, não há erros nisso. O que há são escolhas e valores, baseados em princípios que nós escolhemos. Então é por isso que é importante, quando a gente fala de valores humanos, nós não olharmos para o nosso próprio valor, como se fosse o único valor absoluto, o único valor certo e perfeito. Não é assim que funciona na sociedade. As pessoas têm as suas escolhas a partir dos seus princípios, que nós temos que respeitar, Mas nós estamos falando aqui de valores humanos, nós temos vários tipos de valores, mas vamos focar diretamente naqueles valores humanos. Vamos ver aqui, continuando aqui no nosso texto, que esses valores, eles estão relacionados, e aqui tem um ponto que é fundamental da filosofia, que são os valores morais e éticos, que conduzem a vida de uma pessoa. Então, os valores humanos mais importantes, que pautam todo o resto, são esses dois valores aí, moral e ética. Por quê? Porque eles fazem parte da formação da consciência. A ética são esses princípios que nos fazem pensar sobre o nosso comportamento na sociedade, que são os princípios morais, que são as regras,
que são as leis, né? De maneira que nós temos que agir nesse mundo e também se relacionar em uma sociedade. Então, nós estamos sempre nessa postura, nesse movimento de relação com o outro. Tá bom? Nós estamos sempre nesse movimento de relação com o outro. Por quê? Porque nós vivemos, né, numa cidade, nós vivemos num ambiente que é aquele ambiente onde nós nascemos, onde nós vivemos, onde nós fomos criados, onde nós aprendemos, né, a conviver com os outros. Então, é uma vida comum. É uma vida comum. É claro, cada um tem a sua realidade, né? Cada um tem a sua cultura, cada um tem a sua maneira de ver, de viver nesse mundo, nessa sociedade. Cada um. Né? Mas o mundo está colocado para nós aí. Agora, o que muda são as contingências do ambiente onde eu nasci. Eu posso nascer numa comunidade rural, eu posso nascer numa grande cidade, eu posso nascer num país X, num país Y, e viver determinado naquela cultura. Isso é que faz a diferença, isso é que é a nossa relação de estímulos também com esse ambiente que nós vivemos aqui, e que aqui, nessa cultura, nesse mundo, nessa família, nesse ambiente, é que eu vou desenvolvendo e aprendendo valores. Tá certo, pessoal? Então, cada um olha aí para a sua realidade, cada um olha para o mundo que você vive, cada um olha aí para a cidade, para o bairro, a comunidade, a localidade que você mora. É lá que nós vivemos e vivenciamos os valores humanos. Vamos continuar, então, falando sobre isso. Né? Quando nós falamos, então, de valores humanos, nós estamos falando dessas normas de conduta. Está ligado com a nossa conduta, né? As normas. Por quê? Porque nós não somos pessoas paralisadas pelo tempo. Nós estamos em movimento. Nós estamos sempre, né, nessa condição de nos transformar na sociedade, na realidade. Então, essa conduta elas podem nos determinar a nossa tomada de decisões importantes e garantir a convivência entre as pessoas. Essa convivência, ela vai então ser garantida e ela pode ser uma convivência agradável, pacífica, honesta, justa, mas também pode não ser. Então, toda vez que você está numa sociedade onde tem ali conflitos, onde tem guerras, assaltos, assassinatos, crimes, feminicídios, né? Nós estamos aí vivenciando uma experiência dentro de uma sociedade onde não está havendo a vivência dos valores. As nossas normas de conduta não estão pautadas nos valores humanos. Então, as pessoas tiram a vida, as pessoas cometem crimes, as pessoas cometem vários tipos de situações numa sociedade que vai, então, prejudicando a convivência e vai tornando as pessoas medrosas, amedrontadas, né? As pessoas vivem ali sufocadas. Porque quando a gente fala de normas de conduta, que nós estamos falando de moral e de ética, é como você vê na imagem aí, é como se tivesse duas vozes ali, né, sempre falando com você. Uma dizendo, faça errado, a outra dizendo, faça o certo. Né? Então, quando a gente segue os valores na nossa conduta, então a gente vai fazer aquilo que aquela voz que diz, isso aqui é certo. O contrário, né, o contravalor, você vai fazer de uma maneira errada. Então, se a gente aprende que não matar, não roubar, né, é coisa certa, então você vai, a partir de princípios e valores, você vai seguir aquela conduta. Então, isso é muito importante dentro de uma sociedade, para garantir a ordem, para garantir uma sociedade que tenha uma vida mais, né, digna, onde todos possam se sentir bem naquela comunidade e naquela sociedade. Vamos ver aqui um quadro, ó, onde nós vamos, então, falar desses valores humanos, porque um ponto também interessante da nossa reflexão aqui é que esses valores são construídos socialmente.
Vocês percebem que eu estou aqui sempre falando de sociedade, né? Eu nunca estou falando só de mim, do sujeito. Porque esse sujeito, ele está sempre na relação com os outros, com os objetos, com a natureza, com o mundo, com o transcendente. Então, é uma construção social, é uma construção coletiva, que se dá aí onde você nasceu, onde você mora. Se você pensar, por exemplo, os valores construídos numa sociedade indígena, tem lá o seu mundo de valores. Se você olha para uma sociedade, né, já oriental, por exemplo, tem uma outra maneira, outros valores. Então, cada povo, cada cultura, então, vai sendo construído ali no seio daquela cultura, né, esses valores. E eles vão fazer o quê? Eles vão orientar as decisões, né, e garantir princípios que regem as ações e que regem também a nossa vida humana em sociedade. Tá bom? Então, isso aqui foi para abrir aqui, para a gente entender o que são os valores humanos. Tá bom? Agora a gente vai aprofundar um pouco mais, vamos conhecer alguns valores humanos que são importantes, então, para que a gente possa manter, então, essa estabilidade aí, manter uma vida saudável, digamos assim, ou uma vida melhor mesmo na nossa sociedade onde nós vivemos. Então, vamos ver alguns valores, né, que estão aí dentro do nosso estudo aqui, que faz parte também dos valores humanos. Vamos começar falando de um valor fundamental, que é chamado de liberdade. Então, a liberdade, ela é classificada pela filosofia, como vocês podem acompanhar comigo aí, como uma autonomia, né? uma independência do ser humano, uma autodeterminação do ser humano, uma espontaneidade do ser humano e também uma intencionalidade. Então, você pode ver que a liberdade não é só falar... A gente fala muito de liberdade. Eu sou livre. Por que tu é livre? Porque eu não estou preso em lugar nenhum. Eu estou livre, eu posso andar, eu posso ir e vir. Beleza, isso aí é aquela liberdade que nós estamos vendo ali, né? É a liberdade mais natural, que é a liberdade de estar na natureza, estar no mundo. Mas, e a autonomia? Você tem autonomia nessa sua liberdade? Você tem autodeterminação, espontaneidade e intencionalidade dentro dela? Então, para a gente entender melhor esses aspectos aqui, vamos falar então de alguns exemplos de liberdade. E aqui eu apresento para vocês então esse quadro, ó, onde nós temos aqui liberdade de pensamento. Então, hoje nós falamos muito de liberdade de pensamento. O que quer dizer isso? Quer dizer que todos nós temos o direito e a liberdade de pensar o que nós queremos pensar, de estudar, de buscar conhecimento, buscar fontes e ter a liberdade de pensar, né, de pensamento. Então, expressar o meu pensamento. Também nós temos a liberdade de opinião. Eu posso dar a minha opinião. Também eu tenho a liberdade de dar a minha opinião em qualquer, né, ponto, em qualquer aspecto que está ali numa discussão. Eu posso me expressar, liberdade de expressão, posso me expressar também. Verbalmente, no WhatsApp, numa rede social. Você tem liberdade de pensamento, opinião e de expressão. Religiosa. Nós temos liberdade religiosa. Você pode escolher a religião que você quer, praticar a religião que você quer. Você tem liberdade, existe a liberdade religiosa. Ninguém pode escravizar o outro ou negar o outro por ele ter uma religião diferente da minha. Ou até mesmo não ter uma religião. É uma liberdade. Liberdade de imprensa, aquilo que vai, né, ser colocado como notícia. E a liberdade de ir e vir, que é essa liberdade de locomoção. Agora tem um detalhe aqui, nesse ponto, aqui nesse quadro. Quando eu falo desses vários tipos de liberdade aqui, é importante a gente saber que tem limites, né? Tem limite. Então, você usar a liberdade de pensamento, de expressão, de opinião, para ofender os outros, para agredir os outros,
aí já não é mais liberdade. Aí você passou, né, do limite da liberdade e você já está entrando em outro campo já, que é esse campo da agressividade, que é o campo da libertinagem, que já não é mais liberdade. Então tem um limite também ali, né? Não posso, senão você foge dos princípios e dos valores e daquelas normas de conduta, porque aí você começa a ofender o outro, a magoar o outro, a ferir o outro, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria tratar com vocês. Vamos ver também outro ponto aí. Então, um é liberdade. Anotem outro tipo de liberdade aí, de valores. Os valores humanos da solidariedade. A solidariedade é uma palavra que todo mundo fala, todo mundo conhece. Vamos fazer uma campanha solidária. Vamos fazer aqui uma rifa solidária, né? Então, mas o que é a solidariedade, né? Então, é a capacidade de ter simpatia e atenção com outra pessoa. O que demonstra o quê? A valorização, o princípio, o valor e a importância dada a outras pessoas. Esse sentimento se caracteriza... Como se caracteriza esse sentimento de solidariedade? Então, vejam vocês que não é só fazer o bem em si, né? Mas ele se caracteriza pelo interesse verdadeiro de se unir ao sofrimento ou à necessidade de alguém, ajudando no que for possível. Então, é uma coisa verdadeira, né? Vamos fazer uma vaquinha aqui, solidária, né? Mas cada um tem um sentimento por aquilo que está fazendo ali, né? Então, isso é importante, que a solidariedade é esse sentimento, esse interesse verdadeiro pelo sofrimento do outro, que me une ao outro, né? Tá bom, pessoal? Então, essa é a solidariedade. Outro valor humano também importante aqui para nós, nesse campo que nós estamos vendo aqui dos valores humanos, é a singularidade. Quando eu falo de singularidade aqui, eu estou falando realmente do sujeito, né? Eu tenho a minha singularidade, cada um aí tem a sua singularidade. O que é a singularidade? Ela se apresenta nos seres humanos, relacionada ao quê? A elementos ou a traços característicos da forma física ou natural. Então, aqui, cada um tem a sua singularidade. Podem ser irmãos gêmeos, trigêmeos, mas cada um, eles vão ter a mesma aparência, mas cada um vai ter a sua singularidade, que também pode apresentar algumas características também de singularidade. Assim como a solidariedade, nós temos algumas características também, né, que fazem com que aquilo seja uma singularidade. Quais são as características? Então, vamos ver aqui, ó. Características cognitivas, que estão relacionadas com o pensamento, a maneira de pensar, de compreender o mundo, de assimilar conhecimento, e psicológicas também, que está ligado com o comportamento, com o desenvolvimento humano, com a maneira que a pessoa se porta no mundo, que podem se destacar dos comportamentos dos demais. Então, cada um tem um comportamento, tem uma maneira de ser e de viver no mundo. Ou seja, cada um tem a sua singularidade que precisa ser também respeitada. É muito importante respeitar a individualidade e a singularidade do outro. Às vezes, nas famílias, né, o namorado quer entrar na singularidade do outro, marido, mulher, irmãos, pais, né? É muito comum, até amigos, né, querem entrar, ver na singularidade do outro, não respeitam a sua singularidade, a sua individualidade, que é um valor fundamental humano daquela pessoa. Cada um tem a sua singularidade, tá? Então, esse é outro ponto importante aqui da nossa reflexão filosófica. E vamos então aqui com outro pontinho, já para a gente já caminhando até para o final aqui, que nós falamos de igualdade e equidade. As pessoas às vezes confundem essas duas palavrinhas, mas a gente vai ver que há uma leve diferença. E essa diferença
ela está justamente aqui nessa imagenzinha aqui, ó, desses bonequinhos aqui. A igualdade, ela é baseada no princípio de quê? Da universalidade, que quer dizer que todos devem ser regidos pelas mesmas regras e devem ter os mesmos direitos e deveres. Então, isso é igualdade. Então, numa sociedade, todos precisam ser iguais, ser tratados iguais. Né? Não precisa... Numa sociedade de classe, a gente vê que isso não funciona assim. Mas o valor da igualdade é que todos tenham os mesmos direitos e os mesmos deveres. Não importa se é rico, se é pobre, não importa se mora numa comunidade rural, numa comunidade urbana, se é filho de um político, de uma autoridade, se é filho de um agricultor, de um pescador, de uma pessoa mais simples. Não, a igualdade é para todos, né? A saúde, direito à saúde, educação, para todos. Tá bom? Isso é um ponto importante. E a equidade? A equidade, por outro lado, né, então, reconhece que não somos todos iguais e que é preciso ajustar esse desequilíbrio. Aqui tem uma palavrinha, desequilíbrio. A igualdade, ela é positiva, ela é um valor, mas ela tem que ser regulada para ela manter o equilíbrio. Que equilíbrio é esse? Então vamos ver aqui, ó, mais uma vez para a gente perceber a diferença. Ó. A igualdade, a gente volta um pouco para a igualdade para fazer essa comparação. Ela possui um significado relativo ao mesmo tratamento para todos os membros de um determinado grupo de pessoas. Aí aqui eu venho aqui para o primeiro quadrinho aqui, ó, das imagens aqui, ó, né? Aquele quadro de lá. O que mostra o quadro de lá? Ele mostra o quê? Que está tendo igualdade. Todo mundo tem um muro e tem um banco, e um banco tem o mesmo tamanho para todo mundo. Pode ver, ó. Tudo igual o banquinho lá, ó, né? Só que isso é igualdade. Todo mundo tem o mesmo banquinho. Só que a equidade é diferente. Vamos ver aqui a equidade, ó. O ponto da equidade vai dizer assim, ó. Significa promoção de iguais oportunidades para os membros desse grupo. Para isso, as diferenças entre as pessoas são consideradas. Aí você vê esse outro quadrinho aqui, ó. Aqui sim. Aí lá é igualdade. É importante a igualdade? É. Todos têm direito a um banco para ver do outro lado do muro. Só que eles são diferentes. Eles têm a sua singularidade. Um é mais baixinho, é uma criança, pode ser. Um é médio, outro é mais alto. É claro que o mais baixinho lá, ele não está conseguindo ver do lado de lá. Há igualdade de condições, mas não há equidade, que é justamente essa oportunidade para os membros do grupo, né? Então, essas peculiaridades, essa oportunidade não é prevista na igualdade. Então, a equidade, sim, ó. Aí você já percebe que o banquinho aqui já é maior, né? O outro lá tem um menor. O outro nem precisou, que ele já consegue ver lá do outro lado do muro. Isso é o quê? Equidade. Vocês percebem a diferença entre igualdade e equidade? A igualdade, todos têm o direito de olhar do outro lado do muro para ver lá a atração que tem lá. Todos têm o direito. Todos têm o direito de ter um objeto para subir e conseguir ver melhor do outro lado. Todos têm direito. Isso é igualdade, beleza. A equidade, ela vai fazer o quê? A regulagem. Olha, pessoal, né, ele precisa mais do que eu. O outro precisa mais do que eu. Então, aí você vê acontecendo o quê? A equidade. É quando você olha para o outro e dá oportunidade para ele, né, naquele momento ali. Então, ele vai ter, além de haver igualdade, vai haver justiça, vai haver oportunidade para que todos tenham, né, o mesmo valor, ou seja, tenham o mesmo valor diante daquela situação. Aqui todos estão tendo o mesmo valor, lá não. Lá um não está sendo contemplado, né, com aquela situação. Aqui não, todos estão tendo o mesmo valor de importância. Entenderam?
Beleza? Então esses são os valores que nós queríamos trabalhar com vocês, refletir um pouco com vocês e até a nossa próxima aula.